encerrando um ano bem difícil para as prefeituras, não é, em relação à pandemia? Exatamente. Nós tivemos aí um momento muito difícil, no qual a gente não sabia o que ia acontecer no próximo dia, né? Cada dia foi um aprendizado e foi um desafio para a gente. Mas eu acredito que o nosso município fez o melhor que conseguiu e os resultados foram bons. Nós estamos já há algumas semanas sem casos positivos no município e eu acredito que até na região a gente foi reconhecido, né? Muitas pessoas nos procuraram para saber as medidas que foram tomadas e eu acredito que isso também auxiliou. Esse cuidado com a população, eu acho que também ajudou a gente a ter essa aprovação aí da comunidade, né? A gente sabe que em outras cidades, como aqui em Rio Claro, né, a doença está voltando, o número de casos aumentando. Sim. Nesse momento, por exemplo, para uma cidade como Corumbataí, é importantíssimo que a população siga as medidas preventivas para se evitar o retorno, né, Leandro? Exatamente. Principalmente o uso da máscara, né, e as medidas de higiene, né, de prevenção. Nós vemos, sim, um afrouxamento aí das medidas. Algumas pessoas andando na rua sem máscara ou até adentrando em comércios. Então nós estamos intensificando esse trabalho e eu espero que o pessoal colabore, né? Porque muitas pessoas de Corumbataí se deslocam diariamente para Rio Claro para trabalhar, para buscar o seu sustento, né? Para vir ao médico. E esse deslocamento ele pode ser prejudicial, né? Então a gente pede todo cuidado. Falando nessa questão do deslocamento, né, que esse fluxo é frequente entre as duas cidades, no domingo já das eleições, quando você foi eleito, a gente conversava aqui na nossa programação de divulgação das eleições, e você comentava sobre essa questão da estrada, não é? A estrada que liga Rio Claro a Corumbataí, que frequentemente é motivo de queixas por parte dos moradores das duas cidades, que precisam se locomover devido às suas condições. É sempre um desafio para as prefeituras, né? Sim, nós fizemos questão de frisar a questão da estrada, da municipal, porque essa comoção popular, né, esse anseio, ele pode vir a ajudar as autoridades estaduais aí a nos ouvir, porque só quem está aqui entre Rio Claro e Corumbataí que sabe o sofrimento que é a gente ter que contar com essa estrada no dia a dia, que já são 22 anos desde que o pedágio aqui da Washington Luiz foi instalado, que esse fluxo de veículos aumentou muito no desvio, e nós sofremos muito com isso. Então, cada administração, ela é uma sequência de trabalho, mas ela tem um grande desafio. Corumbataí hoje, o nosso grande desafio é deixar essa estrada em ordem, até porque nós dependemos muito de Rio Claro, e a geração de emprego, a gente consegue gatinhar, mas não conseguimos chegar num estágio, pelo menos, que a população gostaria. Então são esses os desafios: desenvolver a economia, dar uma melhor condição para as pessoas, e a estrada ela faz parte de tudo isso. É difícil hoje para o prefeito também essa questão de atrair as empresas. Antes haviam algumas ferramentas, né? A legislação era mais flexível nesse sentido. Exatamente. Que permitia que os prefeitos oferecessem vantagens às empresas que se instalassem no seu município. Hoje a situação ficou mais difícil, né? Ficou difícil depois da instituição e da lei de responsabilidade fiscal. Nós não podemos mais simplesmente doar terrenos, o que aconteceu no passado aí em várias cidades, e até porque muitas empresas não prosperaram, né? E o município acabou perdendo. Então hoje existem outros mecanismos, e nós estamos aí tentando ver com os outros municípios, e as empresas também, muitas delas querem ir para Corumbataí, mas elas não querem ter nenhum tipo de custo. E o município não pode arcar com isso, né? E as pessoas têm que entender que a primeira etapa para se gerar emprego é a empresa querer ir para o município, né? Não é simplesmente o município criar isso do nada. É um recurso privado, né? Exatamente. Depende do interesse dos empresários. Exatamente. Agora, sobre a estrada, para as pessoas que não conhecem, né, não acompanham essa parte aqui da nossa região, é uma situação complicadíssima, porque tem os danos ao pavimento, né? Porque esses caminhões são pesados, não deveriam circular numa estrada como essa. Tem o risco também de acidentes, né? Que as pessoas se queixam. Mas só depende do caso, teria que ser o Estado para fazer uma nova pavimentação. Quando ela foi pavimentada há praticamente 30 e poucos anos atrás, ela passou a ser municipal, né? E os municípios, eu acredito que mesmo Rio Claro, com as condições que tem melhores do que nós de financiamento, que poderia financiar
essa obra, também existem os recursos já carimbados, destinados, né? Educação, saúde. Então, Corumbataí, um orçamento anual hoje de praticamente 24 a 25 milhões de reais, a nossa capacidade de investimento com recurso próprio, ela acaba sendo na faixa de 1%. O restante, a gente depende dos recursos de fora. Então, eu acho que isso atrapalhou muito, né? Mas é um desafio. O Estado já sinalizou que poderia estar reavendo a estrada e nos dá essa contribuição. Porque realmente não se vê uma solução a curto prazo, né? O pedágio vai continuar a funcionar, houve uma mudança de concessionária, Sim. O pedágio vai continuar a funcionar na Washington Luiz e, logicamente, que o desvio vai continuar sendo feito, né, prefeito? Nós tivemos um benefício com a transição agora da concessionária, que passou a ser a Eixo, né? No lugar das Centrovias. Lá em 2018, com a ajuda do então deputado Aldo Demarque, que eu sempre comento aqui que ele nos ajuda muito e nos faz muita falta, nós conseguimos, através do ofício, na época da formalização do edital, da nova concessão, nós pedimos para que tem um trecho de 9 quilômetros que separa Washington Luiz de Corumbataí, que é uma via de acesso. E nós pedimos para que fosse dado um cuidado especial, que ela também estava deteriorada, para quem usa esse trecho ter melhores condições. E realmente isso aconteceu, ela foi incorporada ali no pacote e já sofreu algumas intervenções, está uma estrada muito boa, sinalização, fizeram várias obras, intervenções que vieram a colaborar com a nossa população que usa esse trecho. Então, assim, já caminhamos um pouco, agora falta o outro lado. Falta o outro lado, exatamente, o caminho aqui para Rio Claro. Mais algum projeto que ficou desses 4 anos? Porque a gente sabe, os governantes sempre comentam que 4 anos é pouco, né, quando se entra numa administração municipal. Mais algum projeto que ficou agora para esse próximo mandato? Nós temos em andamento várias coisas. A gente é muito cobrado como político, né? E às vezes a gente consegue fazer as coisas no último ano de governo. Mas justamente porque começamos a pedir no primeiro, né? E recursos públicos são de 2 a 3 anos para sair. Então nós temos sim algumas coisas engatilhadas que conseguimos nesse mandato que estamos, que vão começar a acontecer já no primeiro ano. O nosso grande projeto para o município é a escola de período integral, que nós conseguimos junto à FNDE, do governo federal, uma escola no valor de 4,5 milhões e que já está sendo feita a terraplanagem. Nós já começamos a obra. Vai ser período integral de 1º ao 5º ano. Então toda essa faixa de alunos vai estudar nessa escola, onde serão oferecidos projetos no contraturno também. É um avanço para a cidade, para a educação da cidade. Para a educação. Nós já instituímos, né, desde que entramos, um material diferenciado, um sistema de apostilas, e isso já deu uma contribuição boa. Mas a gente acha que o investimento não pode parar, né? Então essa foi uma das maneiras que nós achamos de estar melhorando. É um dos projetos que você pretende levar adiante já em 2021. Sim. Esses recursos para a escola já estão garantidos para a construção? Nós temos já um pré-empenho, na faixa de 600 e poucos mil reais para iniciar a obra. Inclusive alguns pagamentos já foram feitos. Pelo menos uma pequena parte desse recurso já foi repassada à empresa, dependendo das medições, né? E eu acredito que é uma obra de 2,5 a 3 anos de construção para a gente começar a colher os frutos, né? Assim como outros nós temos, né? Que nesses primeiros 4 anos a gente já alavancou um pouquinho o turismo, já conseguimos que se instalassem novos estabelecimentos, gerando um pouquinho de emprego. Temos também o problema da água, que foi citado aqui já. Corumbataí tem uma abundância de água mineral, mas nós temos o problema de reservação. Nós temos já cadastrado na Funasa pelo menos mais uns 500 mil litros de reservatório para serem construídos, já conveniados. Já temos cadastrado também uma proposta para uma nova captação no valor de 600 mil reais, dos reservatórios são 500 mil, e porque alguns condomínios, o pessoal institui alguns novos loteamentos, e esse sistema é lá da década do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então ele já está um pouquinho ultrapassado. Então nós temos o recurso. A gente precisa só melhorar a captação e ter onde distribuir melhor para a comunidade. Em termos de fontes, a cidade é privilegiada, né? Sim, sim. Com certeza. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.